E cá estamos, com o nosso terceiro episódio do podcast. Bom, você viu que passamos por momentos delicados de guerra e até mesmo ditaduras, algumas delas interferindo em vários aspectos nas realizações das Copas do Mundo. Mas disso você está cansado de saber. O que iremos falar agora é sobre um tema mais recente e fresco na nossa memória: a Guerra Fria. Pois é, achou que ia ter um episódio sem guerra? Apesar de não ter interferido muito nas Copas, o fim do combate ideológico entre os comunistas e capitalistas foi muito marcante no âmbito do torneio, trazendo uma imagem de união entre povos novamente. Em mais uma rotatividade do nosso elenco, hoje quem apresenta sou eu, Gabriel Maier. Bora lá? Copa do Mundo. Um mundo por trás das Copas. Após 16 anos do tricampeonato brasileiro, retornamos ao México. A Copa do Mundo de 1986 era realizada em um país que acabava de passar por um momento muito triste. Cerca de um ano antes, um terremoto impressionante de magnitude 8.1 na escala Richter assolou a capital cidade do México e deixou mais de 10 mil mortos, aquele que ficou conhecido como o Sismo da Cidade do México. 7 de la mañana, Chihuahua, 7 de la mañana, 19 minutos 42 segundos, tiempo del centro de México. Sigue temblando un poquitito, pero pues vamos a tomarlo con una gran tranquilidad. Vamos a esperar un segundo para poder hablar. O evento causou entre 3 e 4 bilhões de dólares em danos, assim como 412 edifícios desmoronaram, e outros 3.124 foram seriamente danificados na cidade. 20 milhões de mexicanos ficaram sem luz, sem água, sem comunicação nenhuma, sem esperança de viver. Mas então, como realizar o maior evento do mundo em uma cidade acabada? Primeiro, o governo mexicano, junto com a FIFA, se mobilizou rapidamente para restaurar as condições das principais cidades e estádios que receberiam os Jogos. A entidade, que já havia concedido a Copa ao México após a desistência da Colômbia, manteve a confiança no país, vendo na realização do evento uma oportunidade para que o México se mostrasse resiliente diante da tragédia. Além disso, houve uma onda de solidariedade e esforço coletivo por parte da população, que se uniu em campanhas de reconstrução e apoio para as famílias afetadas. Dessa forma, com o espírito de superação e cooperação nacional, o México conseguiu realizar a Copa de 86. Em campo, com uma competição cheia de craques, um tal de Maradona passou o carro em cima de todos os concorrentes e sagrou os hermanos bicampeões mundiais. Bien bonito, bien fabricado, con una habilidad extraordinaria. Se você já reconheceu esse hino, então já sabe do que eu vou falar. Agora o papo é sobre Guerra Fria. No final da década de 80, a União Soviética estava se rechaçando por completo, e o mundo testemunhava o colapso de uma era de tensões e conflitos de ideologias. Durante a Guerra Fria, o esporte, especialmente o futebol, tornou-se um campo de batalha simbólico e uma ferramenta de propaganda para ambas as superpotências e seus aliados. Portanto, era notável que o desempenho dos soviéticos estava caindo nos últimos torneios. Quando Mikhail Gorbachev se tornou secretário-geral dos socialistas e começou a abrir tanto a política como a economia para o capitalismo, ficou claro que tudo estava mudando. A queda do Muro de Berlim em 1989 foi o símbolo mais forte desse desmoronamento, o momento em que famílias e amigos separados há décadas puderam se abraçar novamente. O mundo, antes dividido entre dois blocos, começava a se abrir, e com essa abertura, as nações passaram a se reconectar também no campo dos esportes, trazendo para o futebol uma imagem de esperança e unidade que há muito tempo não se via. Devido à reunificação da Alemanha, eu retomei o papo com o professor Günter Hudzit para explicar melhor para mim como estava sendo o clima da época e como isso afetou a Copa de 90. Portanto, para a União Soviética,
já vinha num processo praticamente irreversível do seu colapso. Para os alemães, foi um coroamento de um momento muito, muito importante, feliz, quase que efetivamente como se tivesse sido, né, um roteiro de Hollywood de conseguir reunir o povo alemão. E olha o que resulta. Resulta no ganho de uma Copa do Mundo. E isso também ajuda a explicar por que havia tanto receio assim da Alemanha na Europa. Porque todas as vezes em que a Alemanha saiu forte, os europeus sofreram, principalmente os franceses, com uma invasão militar. Há uma passagem que está até esquecida hoje em dia, de que quando perguntaram para a então primeira-ministra Margaret Thatcher do Reino Unido o que ela achava da reunificação, ela respondeu: olha, eu gosto tanto da Alemanha que eu prefiro ter duas, né? Com um jeito bem cínico dela. Para você não se perder, vou te falar agora quantos mundiais cada seleção tem. Anota aí. Brasilzão 3, Itália 3, Uruguai 2 e agora Alemanha 2. Vamos ver então o que o próximo mundial tem a nos mostrar. Eu juro pra você que agora o episódio vai ser mais tranquilo. Sim, finalmente um pouco de paz ao nosso podcast. Pode até parecer que não vamos falar nada de política a partir de agora, mas te prometo que não vai deixar de ser bom. Em 1994, o mundo pós-Guerra Fria parecia buscar, mais do que nunca, união e integração, e os Estados Unidos, palco do Mundial, assumiu essa missão. Foi uma Copa diferente, realizada em um país sem tradição no futebol, mas com um desejo claro de expandir o esporte globalmente e provar seu poder como mediador cultural. A presença de uma Alemanha unificada em campo simbolizava esse novo mundo sem muros, onde antigos rivais estavam dispostos a competir sob uma nova perspectiva de cooperação e paz. O futebol, naquela edição, era quase uma bandeira universal de recomeço e aproximação. Ricardo Capriotti, jornalista esportivo da Rádio Bandeirantes, que já cobriu 8 Copas do Mundo, é o personagem do episódio de hoje, e ele conta como foi a experiência jornalística nessa Copa. A gente ainda praticamente não tinha o telefone celular, não é? O celular estava começando, era bem o comecinho, mas assim, pouca gente tinha aparelho celular, a gente não teve na cobertura e internet não tinha. A primeira cobertura que eu fiz com internet foi a Olimpíada de Atlanta em 96. Em 94 a gente precisava encontrar ou a gente fazia da nossa base, do nosso estúdio, a gente ia para o treino, gravava as entrevistas e voltava para o estúdio e soltava as entrevistas dali, ou a gente soltava as entrevistas através de um telefone público, ter um orelhão. Ele me contou as principais diferenças da época e de como é hoje, principalmente da transmissão e do levantamento de informações. A diferença é bem grande, hoje é muito mais fácil, é bem mais facilitado isso. E naquela época a gente tinha essa dificuldade de poder fazer as transmissões, e a gente brigava, né, entre os repórteres, a gente tinha sempre, porque não tinha o número de telefone, por exemplo, a gente estava num treino da seleção, tinha uma notícia importante, não dava tempo de voltar até o centro de imprensa, até o nosso estúdio, a gente tinha que mandar a informação ali na hora. Então era uma guerra por telefone público, né? Ficava aquela briga ali. Às vezes você tinha 2 telefones públicos num determinado local, ficava aquela fila assim de repórteres esperando a sua vez para poder passar o material, entrar no ar na sua emissora. Então era bem mais difícil. Hoje a tecnologia ajudou bastante a melhorar essa questão. Mas a história daquela Copa foi marcada pelo Brasil. Após 24 anos de espera, o Brasil conquistou o tetracampeonato em uma final dramática contra a Itália, que terminou nos pênaltis. Quando Roberto Baggio chutou para fora, a nação brasileira explodiu em alegria. Vai partir, vai que é sua, Tafarel! Partiu, bateu, acabou! Acabou! Foi como se o peso de décadas sem título tivesse desaparecido. E essa euforia se explica muito por conta de um motivo dentre todos os jogadores: a morte de Ayrton Senna, um dos, se não o maior ídolo da história do esporte brasileiro. Eu bati um papo com o Leandro Quesada, jornalista da Rádio Bandeirantes e da revista Placar,
e ele explicou como foi essa questão para os atletas. Eu acho que essa coisa da morte do Senna meio que impulsionou, assim, essa briga pelo Brasil de conquistar um título que não vinha desde 70, né? Então, acho que o Brasil carregou tudo muito isso e ganhou, o que eu quero dizer depois de enrolar tanto, que eu acho que o psicológico é que ganhou essa Copa do Mundo, né? De tanta gente contra e os caras se fecharem e falar, não, meu, agora vamos ganhar essa porra aqui, entendeu? Para a Copa de 1998, na França, o Brasil vinha forte mais uma vez. A base campeã 4 anos antes teve muitos jogadores reconvocados e vinha com tudo para tentar o penta. E o Brasil passava de fase, mas não era um futebol majestoso. O time comandado por Zagallo não tinha o mesmo brilho de antes. Eram jogos duros e as estrelas individuais de Ronaldo, Rivaldo e Bebeto salvavam o Brasil de vexames. Chegando na final contra os donos da casa, os franceses, um apagão histórico, 3-0 para a França. Corner pour l'équipe de France. Corner rentrant, il est bien frappé au premier poteau. But de Zidane sur ce premier. O clima entre os brasileiros que viam o jogo a vários quilômetros de distância era de estranheza. Muitos não reconheciam o time. Diversos jogadores praticamente andavam em campo. Aquele Mundial, até hoje, está com o final em aberto. O Quesada também falou comigo sobre esse assunto e comentou uma questão importante sobre a condição do Ronaldo para aquela final contra a França, que pode ter afetado totalmente o resultado do jogo. Ele tomava alguns medicamentos por causa das dores que ele tinha no corpo, né? E muita gente entende que isso acabou afetando o corpo do cara, né? Pô, uma pressão, ir para a Copa do Mundo, ser a principal estrela, o Romário é cortado, então tudo ficou em cima das costas dele, o garoto de ouro do Brasil, agora é com o Ronaldo, se não for Ronaldo a gente não ganha. Então eu acho que o que aconteceu com o Ronaldo, horas antes do jogo, de jogador vendo ali tendo uma convulsão, tal, o Roberto Carlos conta sobre isso, né? Eu acho que isso é que afetou diretamente o psicológico do elenco. Mas eu acho que a cena teve uma gritaria lá, isso eu acompanhei de perto. Teve uma gritaria dentro do hotel da seleção dizendo, pô, o Ronaldo morreu. Teve gente que falou que o Ronaldo morreu, né? Porque o cara estava tendo uma convulsão ali, né? Então eu acho que esse foi um impacto diferente daquilo que a gente teve de sobra em 94, com o time fechado, cabeça boa para conquistar o objetivo. Em 98 esse problema com o Ronaldo acabou afetando diretamente. Algo inédito aconteceu em 2002. Foi realizada a primeira Copa do Mundo fora da Europa e das Américas. O Japão e a Coreia do Sul se uniram e fizeram a primeira edição do torneio dividido em 2 países. Originalmente, as nações haviam apresentado candidaturas separadas. Ambos tinham interesse em sediar o evento, motivados pela possibilidade de fortalecer suas imagens no cenário internacional. A decisão foi considerada diplomática, mas complexa. Ambos os países tiveram que negociar como dividiriam jogos importantes, como a abertura e a final, o que gerou algumas divergências. Apesar disso, a Copa de 2002 acabou sendo um sucesso, e a organização conjunta foi um marco na história dos eventos esportivos, ajudando a aproximar o Japão e a Coreia do Sul em algumas questões diplomáticas e culturais. Falando sobre o futebol, dá uma olhada nos titulares da seleção brasileira para aquela Copa. Marcos, Cafu, Lúcio, Roque Júnior, Roberto Carlos, Edmilson, Gilberto Silva, Kleberson, Rivaldo, Ronaldinho Gaúcho e Ronaldo. Só tem craque. Com certeza não passaram nenhum sufoco para se classificar para 2002, certo? É aí que tá. A então única tetracampeã do mundo sofreu bastante para jogar a competição. Eliminação humilhante para Honduras na Copa América de 2001 e derrota para a Bolívia nas eliminatórias por 3-1 escancaravam um péssimo futebol da seleção, comandada por Luiz Felipe Scolari, o Felipão. Somente na última rodada o Brasil conseguiu se classificar. Os argentinos, líderes absolutos das eliminatórias, e os franceses, atuais campeões do mundo, foram eliminados na fase de grupos. Aí o Brasil foi avançando e jogando. Finalmente, um futebol bonito. Até que... Caraca, estamos na final. Em 30 de junho, no Estádio Internacional de Yokohama, no Japão, Brasil e Alemanha se enfrentaram diante de milhares de torcedores com corações disparados. O jogo começou nervoso, equilibrado, mas tenso.
Cada passe parecia carregar um destino. O primeiro tempo terminou sem gols, mas com uma expectativa eletrizante. E foi no segundo tempo, aos 22 minutos, que o mundo parou. Ronaldo aproveitou uma falha de Oliver Kahn e abriu o placar, explodindo a torcida brasileira em gritos e lágrimas de alívio. Quando a Alemanha ainda tentava reagir, veio o golpe final. Rivaldo fez um corta-luz perfeito e Ronaldo marcou seu segundo gol, aos 34 minutos, consagrando a vitória por 2-0. O apito final foi o som da glória. Os jogadores se abraçaram, choraram, ergueram as mãos em agradecimento. É penta! Vai vendo, sou Ronaldo. Muito prazer em conhecer, eu sou fenômeno Ronaldo Nazário dos Campos. O podcast Copa do Mundo, O Mundo por Trás das Copas, é uma produção dos alunos do 8º semestre de jornalismo da ESPM São Paulo. Gabriel Maier, Leonardo Domânico, Pedro Cohen, Tatiana Hammer. Trabalhos técnicos de Afonso Afonsos, supervisão da professora Patrícia Rangel. O desafio sempre esteve e estará em minha vida e eu já nem me espanto.